Hello and welcome to another episode of India. Olá e bem-vindos a mais um episódio de Índia e a Esquerda Global. Se você é novo no programa, por favor aperte o botão de inscrever-se. Considere também tornar-se um membro do YouTube, um apoiador no Patreon ou doar um pequeno valor usando o link na descrição. Mas no mínimo, assista ao programa, curta, compartilhe e comente. Sem mais delongas, deixe-me dar as boas-vindas ao nosso convidado desta noite, Professor Mohammad Marandi. O professor Marandi leciona na Universidade de Teherã. Professor Marandi, seja bem-vindo de volta ao Índia e à Esquerda Global. Welcome back to India and Global Left. Muito obrigado por me convidar. É sempre uma honra. There have been some important developments. Houve alguns desenvolvimentos importantes relacionados à Palestina, mas se pudermos começar com a situação no terreno em Gaza, em particular, estamos vendo novos relatos sobre essa renovada invasão da cidade de Gaza. As próprias autoridades israelenses admitiram que deslocaram mais de 40%, pelo menos, dos residentes da cidade de Gaza para Al-Mawasi, que por sua vez está sendo bombardeada. Você poderia nos contar sobre os horrores que estamos presenciando agora, em meio a esse genocídio de longo prazo que já se desenrola há mais de 2 meses? Uma coisa que acho que devemos levar em consideração e destacar, que é muito importante, é que nos primeiros meses, a mídia ocidental escondeu a realidade e tentou repetir mentiras sobre decapitações e estupros para justificar o genocídio. Depois de um tempo, ficou claro que estavam massacrando palestinos. Mas, novamente, o Ocidente tentou fingir que isso não era um genocídio. Tentaram criar um debate ou argumentar que não se tratava de genocídio e que os israelenses estavam simplesmente travando uma guerra e essas eram vítimas infelizes. Mas isso continuou até que realmente vimos um ponto de virada no Ocidente, quando imagens de bebês famintos e pessoas passando fome estavam online para todos verem. E isso criou uma mudança na opinião pública, uma mudança significativa. Sempre houve uma mudança. Nos últimos 2 anos, vimos uma mudança em que as pessoas passaram a apoiar a causa palestina. As pessoas olham para o regime israelense com repulsa, veem-no como um regime genocida e de apartheid. Mas no Ocidente, essa mudança foi mais tardia, especialmente nos Estados Unidos. E agora vemos que há literalmente um consenso. Você vê órgãos da ONU agora até declarando abertamente que isso é um genocídio. Lembre-se, nos primeiros meses em que os sul-africanos apresentaram sua queixa à CIJ, a CIJ naquela época dizia que isso poderia possivelmente ser um genocídio. Isso foi há bem mais de 1 ano e meio. E mesmo que estivesse claro que a CIJ e posteriormente o TPI estavam sob grande pressão, também ficou evidente que pessoas ao redor do mundo viam isso como um genocídio, e cada vez mais à medida que o tempo passava. Mas o ponto que estou tentando destacar é que hoje, quando todos enxergam isso como um genocídio e como um extermínio do povo palestino, já vimos de tudo. Vimos bebês em incubadoras sendo assassinados quando desligam os aparelhos nos hospitais. O primeiro hospital que foi bombardeado, a mídia ocidental e as agências de inteligência ocidentais até tentaram mentir e culpar os palestinos. Mas depois, quando bombardearam hospital após hospital, ficou claro que isso não era mais algo que a mídia ocidental pudesse fingir que não estava acontecendo. Chegamos ao ponto em que a ONU, onde todos, basicamente qualquer pessoa sensata, está dizendo que isso é um genocídio. Ainda assim, vemos o secretário de Estado dos Estados Unidos ir à Palestina e conversar com os líderes do regime israelense como um amigo próximo e alguém que oferece total apoio. Portanto, acho muito justo dizer que o regime em Washington é um regime genocida. É tão maligno quanto o regime israelense. Está totalmente alinhado com o genocídio e contribui o máximo possível para ele. E isso, na minha opinião, tem um significado próprio. Tem significado em todo o mundo. Está ajudando a criar um consenso no sul global, não apenas contra o regime israelense, mas também contra os Estados Unidos e o Ocidente.
Uma das razões para o surgimento dos BRICS, e mais recentemente da Organização de Cooperação de Xangai, é o comportamento dos Estados Unidos. É a brutalidade dos regimes ocidentais em relação à Palestina. Existem outras questões também. O comportamento deles em relação à China, a guerra por procuração na Ucrânia e o bullying que vemos direcionado à Índia e ao Brasil, entre outros. E claro, há o episódio mais recente do Catar, onde um aliado dos Estados Unidos e verdadeiro proxy, o Catar não é amigo do povo palestino. O Catar faz o que lhe mandam. A Al Jazeera tem permissão para funcionar. Existem pessoas boas na Al Jazeera e nos muitos veículos de mídia que o Catar financia, assim como em várias instituições religiosas e culturais que eles mantêm em diferentes áreas. Não estou dizendo que todos são más pessoas, de forma alguma. Mas a política portanto reflete nem em contraste com a política americana. O que eles fazem é com o consentimento dos americanos. E vimos isso ser admitido. O motivo pelo qual o Hamas está no Catar é porque os americanos quiseram que eles estivessem lá. O motivo pelo qual o governo do Catar os abriga é porque o regime israelense quis que eles estivessem lá. Ainda assim, apesar de tudo isso, e apesar de durante a recente visita de Trump, termos visto como o regime do Catar, os sauditas e os emiradenses o trataram como um rei. Apesar de todos os presentes e de todas as promessas de dar todo o seu dinheiro aos americanos para reconstruir os Estados Unidos. Se eles realmente têm esse dinheiro ou não, isso já é outra história. Então, apesar das promessas de investimento desses países apoiados pelos americanos, os cataris, os sauditas, os emiradenses, e do presente do avião para Trump, vimos que ele permitiu que os israelenses bombardeassem o país. E então, mais tarde, quando ele disse que não aconteceria novamente, Netanyahu respondeu imediatamente dizendo que acontecerá de novo sempre que julgarmos necessário. E isso basicamente coloca toda a região e o mundo em uma posição em que sentem que os Estados Unidos são completamente pouco confiáveis em qualquer nível sobre qualquer assunto. Isso os torna equivalentes ao regime israelense ou até mesmo subordinados a ele, e faz Trump parecer subordinado a Netanyahu. Portanto, a reunião da Liga Árabe e o encontro dos chefes de Estado dos países islâmicos, por si só, não acho que tenham causado uma grande mudança. A Turquia continuará cooperando com Netanyahu, enviando petróleo do Azerbaijão. A fronteira jordaniana permanecerá aberta. Mercadorias irão dos Emirados e da Arábia Saudita para a Jordânia, para o regime israelense em vez do Mar Vermelho. E o Egito continuará tocando os negócios como de costume, mas isso contribui para esse movimento geral de afastamento do Ocidente em todo o mundo. E então, quando você observa os acontecimentos dentro dos Estados Unidos, como o assassinato de Charlie Kirk, e independentemente de quem o fez e quem está por trás disso, as questões que isso levanta e os problemas que surgiram em relação ao seu relacionamento com os sionistas e bilionários sionistas que financiam sua organização. Quando você junta tudo isso, acho que enfraquece a posição ocidental. Então não é como se houvesse uma mudança repentina, tem havido essa mudança gradual acontecendo ao longo de 2 anos. Mas acho que se compararmos hoje com 2 anos atrás, estamos vivendo em um mundo muito mais perigoso. Em o Ocidente coletivo perdemos em todos os aspectos. Acho que esse é um ponto muito importante. Por um lado, não estamos vendo mudanças dramáticas que nos permitam esperar que o genocídio simplesmente pare amanhã. Por outro lado, se olharmos para isso a longo prazo, nos últimos 2 anos houve definitivamente uma grande mudança em relação a quais narrativas se tornaram dominantes. Até países como a França apresentaram recentemente, em 12 de setembro,
uma resolução na Assembleia Geral da ONU a favor de 2 estados. E quero acrescentar que, mesmo sendo chamada de 2 estados, não se trata apenas de 2 estados. No fim das contas, trata-se da soberania palestina. A resolução condenou a violência dos colonos israelenses, a expansão na região, etc., etc. Há uma série de questões. Países como a Índia têm apoiado fortemente o consenso geral de 142 nações. Por outro lado, o que estamos vendo é uma intensificação por parte do governo dos Estados. Você mencionou Marco Rubio, a visita do secretário de Estado a Israel, enquanto ele tenta desesperadamente manter seus laços tanto com o Catar quanto com Israel. Mas ele também foi, de forma notável, a um sítio arqueológico ocupado por colonos, e ele inaugurou esse local. Grupos de direitos palestinos e ativistas estão chamando isso de um novo capítulo, pois isso vai legitimar esses territórios, que foram ocupados muito recentemente e forçaram pessoas a deixarem suas casas. Fale sobre o desespero na administração dos estadunidenses, onde já não vemos mais nenhuma fachada. Quero dizer, o secretário de Estado Antony Blinken agora está dizendo que nem sequer temos esperança de qualquer negociação com Hamas. E isso é uma mudança dramática, de certa forma, porque até uma semana atrás, quando Israel ainda não havia bombardeado o Catar, a administração dos Estados Unidos provavelmente estava mentindo para todos nós, mas pelo menos mentia dizendo que veríamos uma negociação em breve. Pelo menos diante da inquietação dentro de Israel, especialmente entre as famílias dos reféns. Fale sobre essa ousadia da administração dos estadunidenses em um momento em que o resto do mundo parece ter aceitado, ainda que gradualmente, a realidade no terreno. Bem, só o fato de ser o Catar e de ser completamente subordinado aos Estados Unidos já diz muito, além de fornecer tanta riqueza para os líderes americanos. Durante a Copa do Mundo, disse que o Catar gastou bilhões incontáveis de dólares. As empresas que estavam construindo os estádios, hotéis e metrôs estavam todas ligadas a figuras-chave nos Estados Unidos e algumas na Europa. Então a exploração do Catar acontece em vários níveis. Mas, apesar dessa obediência e do fato de que a riqueza produzida pelo gás no Catar literalmente vai para o Ocidente, e também é investida no Ocidente, aquilo que permanece catariano, vimos como os Estados Unidos não estão dispostos a protegê-lo. Os cataris financiam a base aérea de Al Udeid. Eles não apenas cederam o terreno, mas estão financiando, cobrindo as despesas. No entanto, quando os israelenses querem bombardeá-la, os americanos recuam, cooperam com eles e deixam que façam isso. E então, quando os americanos dizem que não vai acontecer de novo, os israelenses respondem, sim, sempre que for necessário, vai acontecer de novo. O que isso diz sobre os Estados Unidos? Isso os torna completamente pouco confiáveis. Ninguém confia mais neles. E também fortalece o argumento do Hezbollah, quando os americanos conspiram com os sauditas, os turcos, seus representantes na Síria e o regime israelense para desarmar a resistência no Líbano. Agora o Hezbollah responde dizendo, vejam, o representante americano no Catar, que é totalmente obediente, é bombardeado. Que acordo podemos fazer? Que acordo o Líbano pode fazer que proteja o Líbano? É impossível. Os israelenses no futuro tomarão mais território. Eles vão bombardear o Líbano e os americanos não farão absolutamente nada a respeito. Assim como vemos em relação ao cessar-fogo e como os chamados garantidores ocidentais do cessar-fogo permitem que os israelenses matem cidadãos libaneses todos os dias. Só ontem, eles mataram uma pessoa em um ataque e em outro bombardearam um prédio residencial, ferindo crianças, mulheres e famílias. Mas os chamados garantidores não fazem nada. Eles são indiferentes. E quando olhamos para o Catar, isso apenas comprova o argumento do Hezbollah. E também lembra a comunidade internacional o que aconteceu com o Irã. Os americanos estavam negociando com o Irã, mudando constantemente as regras do jogo, e depois conspirando silenciosamente com o regime israelense
para realizar uma guerra contra o Irã. Então, quando colocamos tudo isso lado a lado, Catar, Irã, Líbano, lembre-se de que o acordo de cessar-fogo que foi estabelecido ocorreu na véspera da presidência de Trump, quando ele estava prestes a assumir a Casa Branca. E então, algumas semanas depois, eles rasgaram o acordo e reiniciaram as hostilidades. Isso prejudica os Estados Unidos de uma forma que não podemos calcular em números. E no caso da Índia, como você corretamente apontou, a Índia tem um tipo diferente de relacionamento com o regime israelense, mas o condenou na cúpula da Organização de Cooperação de Xangai e também votou contra ele na Assembleia Geral. Aliás, o número de votos teria sido ainda maior, mas países como o Irã não votaram. Eles se retiraram porque o Irã não aceita a solução de dois estados. Portanto, o número de países que apoiam os palestinos, apesar da imensa pressão e intimidação dos Estados Unidos na Assembleia Geral da ONU, é extraordinário. Aqueles que votaram contra são essas pequenas ilhas do Oceano Pacífico que são realmente insignificantes. Então, como você corretamente apontou, e como estávamos discutindo antes, isso faz parte de um processo. Nos últimos 2 anos, muitas coisas mudaram. E sabemos que os Estados Unidos não estão levando a sério os chamados reféns, mesmo que, como o próprio Charlie Kirk apontou antes de morrer, todos em Israel sejam soldados. Então é realmente difícil para mim aceitar a noção de que esses são reféns. Esses são soldados ou reservistas das FDI. Os reféns são os palestinos. Mas deixando isso de lado, isso mostra que nem os Estados Unidos, nem os israelenses estão levando a sério um cessar-fogo, nem estão levando a sério os chamados reféns israelenses. Não é só o Netanyahu, são os Estados Unidos e o regime israelense. E Netanyahu é muito mainstream em Israel. Ele não é diferente, ele não é único. O problema não é o Netanyahu. E agora está claro que o problema não é Israel. O problema é o sionismo, e os Estados Unidos são tão problemáticos quanto o regime israelense. Navi Pillay, presidente da Comissão de Inquérito Independente da ONU sobre a Cisjordânia ocupada, acusou o Estado de Israel, e não apenas Netanyahu, como no relatório do TPI, de cometer genocídio. Essa é uma grande mudança que vimos nos últimos 2 anos, partindo de onde começaram, falando sobre narrativas como a decapitação de bebês e assim por diante. Professor Marandi, se o senhor pudesse, por fim, comentar sobre as implicações de tudo isso para a própria política árabe. Como o senhor disse, os Estados Árabes condenariam, a Turquia condenaria, mas talvez suas ações não mudassem tanto. E vimos isso nos últimos 2 anos. Mas dito isso, uma diferença que venho observando é justamente a retórica, a própria natureza das declarações deles. Na cúpula, a cúpula árabe do CCG e da OCI ontem, se você ler todas as declarações vindas da Jordânia, Egito, Catar, Arábia Saudita e Turquia e colocá-las lado a lado com as declarações do Irã, elas parecem indistinguíveis. Muitos, incluindo colunistas da Al Jazeera, e eu sei que você é crítico da Al Jazeera, mas há pessoas respeitáveis lá. Um deles é Marwan Bechara, que cobre esse assunto há muito tempo. Ele diz que houve um reflexo do sentimento das ruas árabes em relação à Palestina. Então a distância entre o sentimento dentro das administrações e o público em geral não existe apenas nos Estados Unidos. Estamos vendo isso no próprio mundo árabe. À medida que alguns estados árabes repensam sua dependência dos Estados Unidos, como você acha que isso impactaria toda a região e sua relação com o Irã? Bem, minha crítica à Al Jazeera, claro, como disse anteriormente, não significa que eu acredite que todas as pessoas que trabalham nos diferentes veículos de mídia do Catar não sejam boas pessoas. Existem muitas pessoas boas. Mas é claro, a Al Jazeera ajudou muito o regime israelense a minar a Síria. Isso fazia parte do projeto israelense, fazia parte do projeto americano, fazia parte do projeto da Grande Israel.
Estamos vendo hoje que o motivo pelo qual eles podem bombardear Gaza hoje é por causa do que aconteceu com a Síria. E o motivo pelo qual eles sobrevoaram o espaço aéreo da Arábia Saudita foi por causa do que aconteceu com a Síria. E Al Jazeera não tem apoiado a resistência. Eles estavam, quando os sauditas realizaram a guerra genocida contra o Iêmen, Al Jazeera apoiou isso. E os turcos também, foi todo o governo turco. Isso só parou quando começou o cerco contra o Catar pelos sauditas, emiradenses e essa coalizão na região. Isso causou um enorme prejuízo à resistência e à resistência palestina. Mas você está absolutamente certo. Não foi só durante a cúpula que acabamos de ver, mas também no Conselho de Segurança da ONU. Argélia e Paquistão, os representantes de ambos os países, fizeram discursos muito duros contra o regime israelense. Algo novo. Esse tipo de linguagem, acredito, nunca havia sido usado antes por esses países. E acho isso muito importante. A Turquia continua cooperando, assim como os outros, como eu disse antes, mas isso mostra, é sintomático das mudanças que estão ocorrendo, como você apontou, nas ruas. Esses governos, para continuarem relevantes, para serem vistos como de alguma forma legítimos, precisam, pelo menos em certa medida, mudar suas políticas. E isso é importante. Não é tão importante quanto seria se eles simplesmente tivessem rompido os laços, o que deveriam ter feito. Acredite ou não, alguns ainda têm inalação com o regime israelense. Mas eu acho que, de qualquer forma, mesmo essas mudanças, quando você as combina com o que o islamismo tem, como dissemos antes, com a tendência geral dos últimos 2 anos, estão contribuindo para um isolamento irreversível, eu acredito, irreversível do regime israelense e de seus colaboradores, facilitadores e apologistas. Seja em Washington, Paris, Londres, Berlim ou em qualquer outro lugar, eles estão se tornando cada vez mais marginalizados. E o que eu acho interessante é que o que eles estão fazendo em Gaza deslegitima o argumento deles na Ucrânia. Deslegitima a guerra econômica ou a guerra tarifária deles contra a China aos olhos do público global, porque as pessoas veem o Ocidente como sinistro. E assim, quando o Ocidente toma uma posição contra o Brasil, como acabamos de ver o secretário de Estado fazer, ninguém sente simpatia por ele porque ele é visto como um monstro genocida aliado a Netanyahu. Então, qualquer posição que os Estados Unidos tomem contra o Brasil, a simpatia automaticamente vai para o Brasil. Quando é a China, o mundo simpatiza com a China. E isso é algo que eu testemunhei com o Irã. Os Estados Unidos conseguiram, países e outros, de bonizir, de marge e uida. Mas hoje você vê que em toda a região e além, apesar de décadas de antagonismo direcionado a ela, o Irã está se tornando cada vez mais popular. E as pessoas estão dizendo que o Irã é a única esperança. Então, o que os Estados Unidos estão fazendo, o que o Ocidente está fazendo, é destruir suas próprias capacidades em seus confrontos em todas as frentes diferentes. E internamente está intensificando a ameaça de instabilidade. Porque, independentemente do que aconteceu com Charlie Kirk e de quem o matou, as tensões que estão se acumulando dentro dos Estados Unidos estão muito ligadas ao sionismo e ao papel que o sionismo desempenha nos Estados Unidos. Eu pessoalmente percebi que na Índia, o voto da Índia na recente resolução sobre o reconhecimento do Estado palestino não é muito surpreendente a longo prazo, considerando que a Índia tem votado a favor do Estado palestino há muito tempo, até muito recentemente, quando começou a se abster sob influência dos Estados Unidos e de Israel. Mas recentemente ela não apenas reverteu essa posição, dado o que aconteceu, o que foi feito à Índia pelos Estados Unidos e a aproximação da Índia ao bloco dos BRICS. Mas algo a se notar é que o primeiro-ministro indiano, Narendra Modi, imediatamente publicou um tweet muito contundente
condenando o bombardeio israelense em Gaza. Of Israeli bombing in Qatar, and I think that is different from even the UN resolution. Eu acho que isso é diferente até mesmo da resolução da ONU, porque a Índia, há algum tempo pelo menos, tem se abstido taticamente de condenar Israel diretamente. Então, por um lado, vota a favor da resolução da ONU pelo reconhecimento do Estado palestino. Por outro lado, não condenaria Israel devido à sua dependência de Israel, não muito grande em termos de volume, mas uma dependência estratégica de alguns equipamentos militares. Mas desta vez, a Índia enviou um tweet forte, uma condenação categórica da violação da soberania do Catar. E acredito que veremos cada vez mais mudanças globais nesse sentido, à medida que os Estados Unidos não conseguem resolver as contradições internas. Fails to resolve the contradictions within it. Yes, especially since now people across the world Sim, are seeing the especialmente agora que pessoas ao redor do mundo estão percebendo que toda a Ásia Ocidental, que está majoritariamente no campo americano, exceto pelo Iêmen, Irã e organizações de resistência, está sendo ameaçada. A segurança energética futura do mundo está se tornando ameaçada, e até mesmo os aliados americanos já não têm mais segurança. Isso é uma ameaça para a Índia. Assim, o regime israelense está sendo visto em todo o mundo como fora de controle, mas os oficiais americanos que viajam para a Palestina parecem completamente indiferentes e totalmente satisfeitos com o que está acontecendo. Isso intensifica o isolamento deles. E claro, o que o governo indiano está fazendo agora fortalece sua própria posição no sul global. enhances its own position across the global south. We'll leave it there, Professor Vamos encerrar por aqui, professor Marandi. Como sempre, foi uma conversa muito esclarecedora. Muito obrigado pelo seu tempo, muito obrigado pelo convite. Se cuide. Tchau. Take care. Bye. Igualmente. You too. Hi, my name is Ayushman. Oi, meu nome é Ayushman. Eu, junto com Jyotishman, começamos esta plataforma. Nos últimos 2 anos, temos tentado produzir conteúdo para as forças de esquerda e progressistas. Até agora, entrevistamos economistas, historiadores, comentaristas políticos e ativistas. Se você gostou do nosso conteúdo até agora e quer que a gente construa um arquivo para a esquerda, tenho 2 pedidos para você. Por favor, considere fazer uma doação para a causa. O link está na descrição abaixo. E se não puder fazer isso, não se sinta mal. Você sempre pode curtir nossos vídeos e compartilhá-los com seus camaradas. Por fim, não se esqueça de clicar no botão de inscrever-se. Don't forget to hit the subscribe button.